orações, eu só quero fazer um pedido. Se você não estiver escalado para trabalhar, então mantenha-se sentado. Segunda coisa que as pessoas esquecem é o telefone ligado. Então desligue o seu telefone, por gentileza, e abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 5, versículo 14. E nos diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos ler juntos ali? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Uma das razões que faz com que as pessoas durmam é a ausência da luz. Eu conheço pessoas, lá em casa eu posso citar do Moisés, que se tiver uma frestazinha de luz no quarto, aquilo incomoda bastante. Lá no nosso quarto ele colocou aquele blackout, porque a luz nos atrapalha a dormir. Mas existem momentos na vida que não dá para ficar dormindo, então nós precisamos da presença da luz. E a palavra de Deus para cada um de nós hoje é: chega de dormir, sai desse sono letárgico que tem mantido você paralisado. Então a ordem do Senhor a você é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá, ou Cristo te iluminará. Como é que as pessoas estão vivendo hoje longe de Jesus? Mortas. A palavra de Deus diz que antes de Jesus entrar na nossa vida, nós estávamos enterrados praticamente em nossos pecados e delitos, separados de Deus. Mas Jesus entrou, fez luz na nossa vida, e um novo significado veio à nossa existência. E depois que Jesus entra, não dá para ser feliz sem ter a companhia, a direção, a condução de Jesus na nossa vida. Por isso, todo culto que celebramos a Deus, nós começamos louvando a Deus. Você observou na sequência das letras que aqui cantamos? Todas elas enaltecendo o nome do Senhor. Porque existimos para a glória do nosso Deus. Nós existimos para fazer o nosso Deus feliz. E quando nós amamos alguém, a nossa maior alegria é ver aquela pessoa alegre. A nossa maior alegria é ver aquela pessoa feliz. E quando um desastre acontece perto de nós, uma tragédia, isso nos abate. Especialmente o nosso povo. A nação brasileira é uma nação muito emotiva e ao mesmo tempo uma nação muito sensível com a dor do outro. E quando alguém importante morre, nós vemos uma comoção nas redes sociais de pessoas que sentem a dor do outro. Mas é possível que você esteja vivendo uma dor no anonimato, sem compartilhar sua dor com alguém, sem poder receber um abraço de alguém, sem poder contar com a oração de alguém. E hoje o Senhor trouxe você até este lugar de oração, para dizer antes de todas as coisas, que a última palavra vem de Deus para a sua vida. Você deve sair da escuridão em que você se encontra. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus e levantar-se dentre os mortos, e o Senhor te iluminará, o Senhor te resplandecerá. Nós, quando lemos o Evangelho de Lucas, nós vemos aqui no Evangelho de Lucas um monte de gente atendendo o convite e a ordem do Senhor Jesus. Não é só levanta-te, é uma ordem. Não é só um convite, é uma ordem. Levanta-te, levanta-te. E você que estuda a Bíblia já pelo menos há mais de um ano, as coisas que eu vou dizer aqui lhe são familiares. Eu quero apenas lembrar a você, porque no nosso corre-corre do dia a dia, nós acabamos esquecendo dessas coisas
que o Espírito Santo pontuou na sua palavra para direcionar a nossa existência. A palavra de Deus é a bússola para o nosso caminho, e como bússola, se nós por ela nos deixarmos guiar, nós seremos bem-sucedidos. E ela mesma diz acerca de si que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, você que está em trevas, levanta-te dentre os mortos, levanta-te de dentre os mortos. A esperança saiu, você não tem mais nenhuma expectativa de vitória naquilo em que para você tem sido perda. Levanta-te dentre os mortos, é a palavra do Senhor. Foi a mesma palavra que o Senhor deu no túmulo de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Mas como Lázaro viria para fora? Ele teria que se levantar. Até os mortos, quando ouvem a voz do Senhor, tomam uma reação. A criação reage à voz do Senhor. E nós, como criação do Senhor, hoje aqui nessa noite, precisamos, para o nosso próprio bem, reagirmos à ordem do Senhor. E a ordem do Senhor é: não estacione, não pare, levanta-te dentre os mortos. Você se lembra o que aconteceu com a nação de Israel quando foram tirados da escravidão do Egito? Eles tiveram a sua primeira prova no deserto, deram de cara com o Mar Vermelho, e eles começaram a murmurar com Moisés, e disseram a Moisés: Moisés, lá no Egito não tinha cemitério suficiente para nos sepultar, e foi por isso que você nos trouxe. Agora nós estamos atrás, vem Faraó e os seus soldados, e à frente nós temos o Mar Vermelho. E agora, Moisés? E Deus deu uma palavra para Moisés. A palavra foi: diga ao povo que marche, diga ao povo que não pare, diga ao povo que marche. A ordem divina vai sempre provocar uma mexida na nossa vida. Quando o Senhor Deus vem ao nosso encontro, certamente Ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. Ele vai nos fazer andar sobre as águas. E só andará sobre as águas aqueles que ouvem o convite do Senhor quando diz: vem, venha. Se és mesmo Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Sou eu, Pedro, vem. É o mesmo Senhor que nos diz hoje: vem. Então a ordem não é só levantarmos, é irmos ao encontro dele. A Bíblia então nos fala algumas coisas que eu quero pontuar com os irmãos, além dessas que nós já falamos aqui. Você sabe que na visão do profeta Ezequiel, no capítulo 37, a visão do vale dos ossos secos, quando Deus permite que o profeta tenha aquela visão de impossibilidade, de tal maneira que ele narra no seu livro que aqueles ossos, aquela quantidade incontável de ossos, estavam não só secos, eles estavam sequíssimos, possibilidade zero de haver vida. E Deus então começa a falar com o profeta, e naquela conversa entre Deus e o homem a quem ele usava, Deus pergunta para Ezequiel: porventura, Ezequiel, poderá desse monte de ossos suscitar vida, haver vida? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Então Deus dá uma ordem para o profeta. Ele diz: então profetiza aos ossos secos. E o profeta de imediato começa a profetizar vida sobre aquela multidão de ossos secos. Um vale de ausência de esperança, um vale de morte, um vale de impossibilidade. E na hora que o profeta ergue a sua voz e começa a dizer: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Meus irmãos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, as coisas tomam o seu lugar. Ezequiel disse que então
cada osso começou a encontrar com o seu osso peculiar, e ali os ossos se formaram em um esqueleto completo que foi coberto por tendões, por nervos, e onde não havia nenhuma possibilidade de vida, agora há vida, porque alguém acreditou na palavra do Senhor e profetizou vida, e aquele exército que estava morto levantou-se para a glória de Deus. A morte chegou na sua casa, a morte tem chegado nos seus relacionamentos. Começa a profetizar a palavra do Senhor, começa a profetizar: assim diz o Senhor. E se você andar com Jesus, toda vez que você disser assim diz o Senhor, a palavra do Senhor vai provocar uma tremenda reação. Então creia na palavra do Senhor. Começamos hoje dizendo que a última palavra vem do Senhor, por isso nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade, reconhecendo que o controle das nossas vidas está inteiramente na mão dele. Então a palavra de ordem e o resultado você verá. Você vê quando Jesus passa por Levi, Jesus faz o convite para Levi. Jesus diz: segue-me, e o texto sagrado em Lucas diz que então ele levantou-se e o seguiu. O mesmo convite se dá hoje neste santuário, o convite de seguirmos ao Senhor. Mas não dá para seguir o Senhor sentado, parado, no vale de morte, estagnado. Você vai ter que ter a coragem de usar os seus músculos, de usar a sua fé, levantar-se e seguir o Senhor. E seguir ao Senhor nem sempre é fácil, nem sempre é agradável. No nosso caminho de serviço ao Senhor, nós vamos ter muitas oposições. No nosso caminho de serviço ao Senhor, nós também teremos muitas decepções. Nós ouviremos palavras que ferirão a nossa alma. Nós seremos muitas vezes apunhalados pelas costas por pessoas que nós já ajudamos, pessoas pelas quais oramos, pessoas que cedemos o ombro e choramos com elas. Então, seguir a Jesus é ter a certeza de que Ele estará sempre à nossa frente, mas isso fará com que eu e você não percamos de vista, porque se perdermos Ele de vista, nós paramos, nos sentamos, e se não reagirmos, nós morreremos. Uma das passagens do Evangelho de Lucas que mais mexe comigo é a passagem do filho pródigo, aquele filho que saiu da casa do seu pai, onde ele tinha tudo que alguém podia ter para ter uma vida correta, uma vida com abundância, ele tinha na casa do pai. Mas ele achou que sabia de alguma coisa e disse: pai, dá-me a parte que me cabe, que eu quero experimentar um pouquinho esse mundo. Isso era algo desrespeitoso, até hoje é desrespeitoso. Você imagina você pedir ao seu pai ou à sua mãe a sua parte da herança, estando eles vivos. É algo desrespeitoso, é algo que traz desonra, é um pedido que desonra. Mas a Bíblia diz que aquele pai amoroso, então diz: tá bom, meu filho, é isso que você quer? Toma, aqui está a sua parte. Nem sempre é a hora de nós recebermos de Deus aquilo que nos cabe. Muitos pedidos que nós fazemos a Deus, Deus, na sua própria vontade, não gostaria que fosse naquela hora, mas por causa da nossa insistência e ausência de sabedoria, Ele diz: é isso que você quer, meu filho? Então toma. E aquele filho rebelde, imaturo, sai da casa do seu pai, vai e gasta toda a fortuna que o seu pai lhe confiara, todos os seus bens, até a hora que ele descobre que os amigos que o cercavam eram amigos dos seus bens. E quando ele se vê sem nada, você conhece a história, ele tem que fazer algo que é humilhante para o judeu. Ele foi trabalhar com os porcos, ele foi cuidar de porcos. Isso era algo terrível para o judeu. Naquele tempo,
O judeu, quando chegava nesse nível, significava que ele tinha pouca condição, porque ele não era o dono dos porcos. Ele era alguém que trabalhava alimentando os porcos e limpando a sujeira dos porcos. E alimentando e limpando a sujeira dos porcos, a palavra de Deus diz que ele então também começou a alimentar-se daquilo que os porcos comiam. Ele começou a viver com os porcos. Ele estava numa zona de trevas, numa zona de abandono, até a hora em que ele, movido certamente pelo Espírito do Senhor, ele começa a pensar e diz: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem tudo, tem cama, tem fartura no que come, tem variedade no que come, e eu aqui com os porcos. E então ele tem uma brilhante ideia. Ele diz assim, ele conversa com o seu eu, ele diz: eu sei o que eu vou fazer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Pai, eu não sou mais digno de ser recebido em tua casa como teu filho, mas Pai, faze-me como um escravo, faze-me como um servo, um trabalhador seu. E a Bíblia diz que isso só foi possível ele ter sido reintegrado à sua vida familiar. O pai o recebeu de braços abertos, porque ele fez uma coisa: ele humilhou-se, ele reconheceu que precisava de ajuda, ele tomou uma atitude, ele levantou-se e ele foi em direção ao seu pai. Muitos de nós talvez nessa noite precisa ter essa atitude de fé e obediência, humilhar diante do Senhor, reconhecendo que está em falta com o Senhor, humilhar-se diante do Senhor e reconhecer que tem pecado contra o Senhor, e voltar-se para a casa do Pai para ontem. Nós temos falado aqui que o dia oportuno é hoje, o amanhã não nos pertence. E se hoje você fizer bom uso da oportunidade que Deus te dá de levantar-se dentre os mortos, então Cristo resplandecerá a luz dele sobre você. É o que nos diz a palavra do Senhor. Então tome uma atitude. Você precisa se levantar. Não dá para viver no mundo dos sonhos. Você conhece aquele tipo de gente que só planeja, sonha, mas deixa tudo no futuro? Nunca nada é para agora. É sempre amanhã, é sempre no dia 1º de janeiro, é sempre na segunda-feira. Não, o Senhor quer que você se volte para Ele hoje. O Senhor quer que você saia do reino dos mortos, é hoje, não pode ser amanhã. Então diz que o filho pródigo levantou-se e foi para o seu pai. Ele levantou-se das trevas e foi para a luz. Ele levantou-se da incredulidade e foi para a fé. Tem tanta gente que tem perdido tanto dos céus porque não acredita na palavra de Deus. A incredulidade não só vai engessar você, ela vai matar você. Tudo que desejamos da parte do Pai, nós precisamos usar a nossa fé. Então saia desse terreno da incredulidade e venha para o terreno da fé. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. É gente que está vivendo uma vida apática, sem nenhum vigor físico, sem nenhum vigor espiritual. Às vezes até tem um vigor físico, mas não tem um vigor espiritual. Não tem aquele vigor que faz com que o indivíduo tome de fato uma decisão e mude de vida, da desordem para a ordem, da desobediência para a obediência, para uma vida sem graça, para uma vida agora com sentido e significado. Por isso a ordem do Senhor: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você lembra o que aconteceu com Jonas? Jonas fez-se de surdo para o Senhor, escondendo-se naquele navio com direção oposta ao lugar onde o Senhor havia o enviado. Ele, dentro do porão do navio, faz o quê? Ele dorme.
Nós não podemos hoje dormir. Hoje é tempo da igreja continuar marchando com a espada na mão. A espada do Senhor é a sua palavra. Mas os crentes estão vazios da palavra do Senhor, e vazios da palavra do Senhor, nós seremos derrotados pelo maligno. O Senhor nos deu exemplo em vencer o maligno pela palavra do Senhor. A igreja que conhece a palavra do Senhor e impunha a palavra do Senhor como uma poderosa espada, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que deixou o porão do navio, o porão do sono, e veio para a luz. Quando foi que a tempestade no navio onde estava Jonas acabou? Justamente quando ele foi desperto, quando ele acordou. E quando ele acordou, ele admitiu o problema dessa tempestade toda, que deixa todos vocês que comigo estão correndo o risco de perder a própria vida, tem como causa o meu pecado, a minha apatia, a minha ausência de reação à palavra do Senhor. Então, quando ele se levanta do porão, o mar acalma-se, porque jogaram o profeta Fujão no mar, e aí então fez-se bonança. E quando Jesus estava com os discípulos no barco, e o barco foi tomado por grande tempestade, Jesus estava no barco. Foi diferente de Jonas. Jesus no barco, estava tudo em paz com ele. As ondas que faziam com que os discípulos morressem de medo e dissessem: Senhor, não te dá que morramos, nós vamos perecer. E o Senhor então, não sabemos se ele esfregou o olho, porque ele foi acordado na marra, e ele dá uma ordem. Ele diz ao vento: cala-te. Ele diz ao mar: sossegai. Quando o Senhor desperta, a paz se manifesta na nossa vida. Deixa Ele hoje despertar você. Deixa Ele hoje arrancar você dessa zona de morte, de apatia, de vida sem graça, para uma vida dirigida e coberta pelo sangue do Cordeiro. Sabe qual é o nosso grande problema? É nós continuarmos parados. O que aconteceria com Israel se o primeiro israelita, num passo de fé, tivesse dado o seu primeiro passo? Se eles não fizessem isso, eles iriam todos morrer aqui. Se você quer que o mar se abra diante de você, dê o seu primeiro passo, o passo da fé. A Bíblia diz que Deus vai honrar a sua fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Eu pergunto a você: quanto tempo você tem estado parado na fé? Parado na fé não significa que você não frequente cultos nas igrejas, ou na igreja que você é membro, ou aqui. Tem muita gente que está parado na fé, frequentando todos os cultos, mas é só alguém que frequenta o culto, não é alguém que serve a Jesus, não é alguém que é útil nas mãos do Senhor, não é alguém com quem Deus pode contar, dizendo: meu servo, ore por esta pessoa. Não é alguém que o Senhor pode dar o testemunho do céu, dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, essa é minha filha amada em quem me comprazo. Por que isso? Porque essa ausência de declaração, muitas vezes em nossas vidas, apatia, água parada apodrece. Deixa o rio do Espírito fluir em você, através de você, trazendo à sua vida um novo significado. Você lembra do jovem rico? A história do jovem rico que queria agradar a Deus. Ele chega perto de Jesus, depois de ter ouvido Jesus falar, depois de ter ouvido os testemunhos dos discípulos de Jesus, ele chega perto de Jesus e diz: bom mestre. O Senhor diz: por que me chamas bom? Bom só há um, o Pai que está nos céus. Bom mestre, por favor, o que eu hei de fazer para herdar a vida? E o Senhor fala: olha, você tem que guardar os mandamentos, você tem que obedecer à lei de Moisés. Ele diz: Senhor,
Tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Então o Senhor olha para ele, conhecendo o coração dele, e diz assim: olha, se você quer de fato ter uma vida com abundância, o Senhor estava olhando o coração dele. O Senhor conhecia, sabia que ele era rico. A importância do texto é tão grande que o nome dele não é registrado, ele ficou conhecido como o jovem rico. O Senhor disse então para ele assim: olha, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, levanta-te, toma uma atitude, vem e segue-me. O testemunho dos evangelhos diz que ele, entristecido porque tinha muitos bens, ele saiu de perto de Jesus porque era muito rico. Ele não estava preparado para abrir mão das suas posses. Ele preferiu continuar naquela vidinha sem graça, uma vida na média, uma vida medíocre, do que andar de fé em fé, como nos diz a palavra do Senhor. Por último, o Senhor nos orienta na sua palavra santa, que até na hora que nós, no momento do culto, da adoração, quando ofertamos ao Senhor, Ele diz que a minha oferta, o meu entregar, o dízimo e a oferta, não poderá ser feito de qualquer maneira. Mateus 5,24, ele diz: deixa ali perante o altar a tua oferta, e vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, com quem você tem problema. Levanta, vai, acerta com quem você está devendo. Você teve uma bronca com alguém, acerta com essa pessoa. Parou de falar com alguém, vai, acerta. E depois, então, vem apresentar a tua oferta. Sempre a fala do Senhor será para que nós saiamos das trevas para o reino do Filho do seu amor. O sol está se pondo, o sol da justiça está se levantando na sua vida, mas para muitos ainda a vida nada mais é do que um vale de solidão e de trevas, um vale de morte. Então você que está escutando essa palavra hoje, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. O prazo está se aproximando do fim, e eu tenho uma triste notícia de lembrar a você que a cada dia que passa nós estamos ficando mais velhos. Então vamos ofertar a nossa juventude ainda ao Senhor, o nosso melhor ao Senhor. Isso só será possível se você levantar-se dentre os mortos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os teus olhos. Meus irmãos, eu estou muito feliz aqui, porque em primeiro lugar tem aqui a Alexandra, começou este ministério conosco há muitos anos atrás, e depois o Senhor levou ela lá para o sul, e o Senhor Deus continua usando ela com graça. É uma mensageira do Senhor, mas ela teve também uma experiência terrível em sua saúde, e nós temos hoje a alegria, Alexandre, em dizer assim: louvado seja Deus pelo milagre em sua vida. De igual maneira eu falo com respeito aqui à minha cunhada, que é a Elida, que está aqui, que também um grande milagre do Senhor em situações muito parecidas. Então Deus seja louvado. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Pode misturar palmas com glória a Deus, não faz mal não. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Sai dessa vida sem graça que você tem vivido e começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, e você vai descobrir que andar com Deus é bom demais. Tome assento. Eu volto a palavra agora ao dirigente, que vai estar trazendo algumas informações. Enquanto ela se posiciona, eu vou pedir já para o coral se posicionar aqui, para ganharmos tempo, por gentileza. Boa noite, igreja. Paz do Senhor.